Acontece no mundo dos famosos e também acontece todo dia na vida de muitos casais que se separam. É a dívida do apartamento, é a dívida do carro, até a dívida da escola das crianças. Vamos entender então o que diz a lei em cada caso? Participa com a gente. Conhece alguém que acabou também herdando, digamos assim, uma dívida do ex ou da ex? Participa com a gente, é o seu caso? Está aqui o nosso WhatsApp. Vem cá, porque a Marilza Barbosa já falou aqui, eu conheço, né? O caso dela, daqui a pouco ela vai contar pra gente a sua história, né? Obrigada, viu, Marilza? Nada. Boa tarde, Boa tarde, Roberta. A gente também recebe aqui a advogada Stephanie Gouveia. Obrigada, Stephanie. Vai explicar tudo pra gente, como é que funciona a lei em cada caso. E a Aline Hessel, também para falar o quanto isso pode prejudicar a nossa vida psicologicamente, porque quando a gente tem uma dívida, dificilmente a gente dorme, né, Aline? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, Stephanie, vamos primeiro entender o caso aí da Leste. Ela casou como comunhão universal de bens. Na prática, isso quer dizer o quê? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Boa tarde a todos. Então, a comunhão, quando você se casa, o que regula a relação patrimonial de um casal é o regime de bens. Então, é muito importante que você busque uma orientação para saber, de fato, o que vai acontecer em caso de separação. Então, a comunhão universal de bens, ela atinge na totalidade do patrimônio. E isso quer dizer também em relação às dívidas. Tudo que as partes tinham antes e o que elas constituíram depois, fica um só, vai ser dos dois. Então, se ele tinha dívidas anteriores, também vão estar incluídas naquele acervo patrimonial e de dívidas. Então, os dois se responsabilizam igualmente pela dívida e pelo patrimônio. Não tem cancelamento isso, não tem como voltar atrás. Olha só o prejuízo que a Leste está tendo. Ela não consegue viajar para cumprir a agenda de shows internacionais. Então, quando você casa na comunhão universal de bens ou na de separação, obrigatoriamente você precisa fazer um pacto antinupcial. Nesse pacto, você pode colocar cláusulas a seu gosto, né? Tem que respeitar algumas determinações da legislação, mas você pode colocar várias coisas lá dentro. Uma delas seria excluir dívidas anteriores, ou um determinado bem adquirido anteriormente. Então, se ela tivesse, talvez, eu não sei se ela tinha conhecimento dessa dívida, mas se ela tivesse, poderia ter incluído nesse pacto a não responsabilização por essa dívida contraída anteriormente só por ele. Já fica aí o alerta, né, desse asterisco do pacto antinupcial. Marilza, qual foi a sua história, amiga? Conta pra gente. A minha e de muitas, né? Como diz a minha amiga Mayra e minha irmã Laudiceia, a nossa ingenuidade da paixão, né? A gente não tem esse esclarecimento, né, doutora? A gente vai pela paixão e casa, né? E o sempre pode acabar. E quando acaba, a gente fica sem saber o que fazer, né? No meu caso, eu fiquei com dívida da escola, que eu achei que estava sendo paga, e aí chegou o final do ano e começaram a chegar as cobranças, né? Então a escola também estava sem pagar. Foram os meus cheques, na época eram cheques, né? Eu tive que, para conseguir lidar ali, a questão já é difícil depois da separação, você cuidar de família e de tudo sozinha, e aí eu tive que tirar, na época era espelho de cheque, né, para saber onde eles estavam, para poder resgatar, pagar as pessoas, né, para poder limpar ali o nome, né, pelo menos ter condições de ter um cartão com o banco, a dívida não aumentar e, ao mesmo tempo, tendo que ter todo o cuidado de casa, compras, todo o orçamento daquele mês, mais as dívidas, né? Mais as dívidas. Então, foram dívidas com cheque, dívidas de cartão, como eu te falei hoje, né? Até aquilo que a gente nunca espera. Eu não fui preparada para aquele momento de ter que lidar até com a agiota,
né? É uma coisa que a gente tem aquela aversão, e eu tive que lidar, e no momento você está naquela fragilidade, e você não sabe lidar com aquilo, até você se empoderar de uma forma que você fala assim, não, estou aqui, vou ter que enfrentar, aí é complicado. E o psicológico, como é que foi? Nossa vida, você enfrentar fica assim... Enfrentar a separação e enfrentar essa surpresa da dívida. Sem passar aquilo para a sua família. Porque ali não era um problema deles, não era um problema dos filhos. Né? Foi alguém que fez aquilo com a gente, mas que eu tinha que assumir aquela responsabilidade. Né? Então, eu tinha que assumir de uma forma de procurar continuar vivendo sem aquilo, porque, gente, é horrível viver com alguém te cobrando. Aí, você telefone, surta, né? Mensagem, pessoas indo na sua casa, chamando. Né? Teve um dia que o meu pai ainda estava vivo e alguém chegou lá e ele desabou em cima da pessoa. Olha, ela não tem culpa, vocês vão procurar quem está devendo. Até ele surtou porque ele não conseguia mais ver aquela situação. Olha como isso interfere a família ali. Uhum. Seja o homem ou a mulher que vive essa situação, a pessoa não dorme. Lidar com a dor da separação, que não é um processo fácil, e ainda enfrentar a realidade financeira daquela situação. Sim, Roberta, todos nós temos um limite do que suportamos de estresse, de situações difíceis. Temos essa capacidade de lidar, sim, com o estresse, mas são circunstâncias que fogem muito ao controle, né? A pessoa não só está se separando, que já por si só é uma situação muito difícil, que causa estresse, que causa sintomas, um estado de depressão, de tristeza muito grande, né? E junto e somado a isso vem a surpresa de uma dívida que não era esperado, que não é necessariamente daquela pessoa, juridicamente mas moralmente, digamos, não é daquela pessoa, porém, juridicamente, ela vai ter que responder aquilo. E aí são dívidas, seja formais, com exigências e cobranças formais de bancos, empréstimos e por aí vai, escolas, né? Como de cobranças informais, como os agiotas e tudo mais. Então, isso pode levar a um estresse, porque nós temos um limite também financeiro, a gente sabe as condições das quais nós podemos ou não arcar com aquilo, que a pessoa pode virar um nível de estresse a sofrer um mal tão grande que pode prejudicar até mesmo a sua própria vida, né, de diferentes formas. Então, e isso não só com a mulher ou o homem que está envolvido no divórcio, como a gente está vendo aqui o exemplo, as pessoas e a família em volta acabam também sofrendo essas consequências emocionais. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, a Marilza, segundo ela, conseguiu não envolver os filhos, né, evitar com que isso passasse para a barreira das crianças. E como fazer isso? Porque é um processo também muito difícil, porque as crianças vão crescendo, elas vão acompanhando a realidade. Eu só vou ler aqui agora algumas participações que chegaram para a gente. Tem uma pessoa que diz, olha, boa tarde, eu me casei em separação total de bens. Só que agora ele comprou um terreno enorme. Eu vou ter direito a alguma coisa desse terreno depois de já nos casarmos? Se esse terreno está só no nome dele, não. Mas, se ela participou financeiramente na compra desse terreno, na separação, ela conseguindo comprovar, ainda que seja separação de bens, o regime, ela consegue uma parte, pelo menos naquilo que ela contribuiu, um percentual. Tem mais participações aqui. Roberta, quero saber como funciona a lei quando o homem sai de casa por uma medida protetiva e o juiz dá usufruto para o ex-marido, ele não pode se aproximar do patrimônio, porque tem uma distância determinada pelo juiz. E a ex não entrega a chave do imóvel a ninguém. Então, nesse caso, teve a medida protetiva por alguma violência doméstica. Ele é afastado provisoriamente desse lar, mas aí o patrimônio ele vai ser partilhado normalmente. Enquanto ele não é partilhado numa eventual ação de divórcio, a pessoa, o cônjuge que ficou na residência, acaba tendo a posse daquele imóvel por um período. Então, realmente, o que foi afastado do lar não pode entrar. Ele pode, para
pegar suas coisas. Então, ele vai, a própria polícia vai acompanhá-lo, ele vai retirar as coisas dele e ele não pode retornar para aquele imóvel até que ele seja partilhado e seja resolvido como que vai ser essa partilha. Uma pessoa pergunta o seguinte: estou com meu companheiro há 16 anos, não somos casados e a casa onde eles vivem está no nome do filho, dá a entender que é no nome do filho do companheiro, né? Quais são os meus direitos? Então, quando você não é casado, o regime que prevalece é o parcial de bens. É a regra geral quando você não escolhe um regime ou quando você tem união estável. Nesse regime, se esse imóvel foi adquirido durante a união, ainda que esteja no nome do filho, ele vai ser partilhado, a não ser que os dois tivessem feito uma doação a esse filho. Então, não sei por que está no nome do filho. Agora, se esse imóvel já existia e foram feitas só benfeitorias, o que será partilhado são as benfeitorias que foram feitas nesse imóvel. Aí precisa se comprovar o valor que acrescentou nesse imóvel por conta das benfeitorias, vai ter que ser feita uma avaliação e aí partilhado, independente se está no nome do filho ou não. Daqui a pouco a gente vai ler mais perguntas, tá? Deixa eu só voltar aqui para a Marilza, ver como que você conseguiu não envolver as crianças, como que você conseguiu trabalhar para sustentar ainda, botar o pão de cada dia na mesa e ainda ter que dar conta de pagar essas dívidas, né? Você conseguiu pagar as dívidas? Olha, aquelas que eu tinha urgência para ter um cartão, para ter o meu nome, que eu pudesse estar conduzindo a minha vida, eu fui pagando. Né? Essas eu fui pagando porque era meu nome, era meu cheque, era meu cartão. A escola eu fiz acordo. Né? Infelizmente, no ano seguinte, quando fala assim, né, não envolver os filhos, mas assim, em certas coisas acabaram entendendo, porque no ano seguinte eu não tive como matricular. Né? Porque eu pagava ou eu ficava com o nome sujo ou eles voltavam, então eles tiveram que ir para uma escola pública, né? Então teve todas essas coisas assim. Mas assim, falar para você que essas dívidas eu paguei. Agora, infelizmente, dívida de agiota, dívida com pessoas, eu não fiz esses pagamentos. E o bonitão deu linha na pipa. Eu não achei justo. Eu não achei justo eu pagar uma coisa que não foi minha, não foi usada para os meus filhos. Né? Eu não achei justa. Né? Tem até uma história engraçada, não a violência, né? Você sabe que eu sou contra a violência, mas um dia o meu pai falou assim: atende, o AJ me ligando, atende e fala forte com ele. Aí, claro, meu pai estava ali, né? Eu atendi. Aí ele falou assim: não, porque eu vou ir na sua casa, vou pegar uma televisão, vou pegar isso, aquilo, outro, né? Aí eu falei assim: olha, você já sabe onde eu moro, né? É aquele portão do lado, é o segundo andar, você sobe e vem pegar. Agora, eu não tenho certeza se você vai conseguir descer. Misericórdia. Nunca mais o homem me ligou. A gente resolve também, né, gente? O homem nunca mais me ligou. Eu tremendo, mas... A gente não é por aí que a gente resolve, ainda mais se tratando aí, né? A gente está falando, como a Aline disse, de um método informal, a gente não sabe do que essas pessoas são capazes, né? Mas aí, nesse caso, Aline, quando tem crianças, de que forma que a gente consegue resolver essa situação sem afetar os filhos? Ai, Roberta, que desafio, né? Não é fácil pensar, diante de tantos problemas que você já está na cabeça, você ainda se preocupar, obviamente, né, com as crianças que estão ali envolvidas e como levar isso para elas. Então, inicialmente, o que a gente tem que pensar é uma proteção a essa criança o máximo possível. Ela não tem necessidade de informações das quais elas não vão ter condições de lidar. Então, não é justo levar para essas crianças informações ruins, até mesmo a respeito do pai. Não estou falando que que é para falar bem, né? Mas a gente não tem necessidade de, por exemplo, num desabafo, que muitas vezes, com certeza, a gente tem, de fazer isso com a criança, né? De, o seu pai não paga o que tem que pagar. Não paga a escola. Não tenho dinheiro por causa do seu pai. Não, o desabafo não é com a criança, mas certamente a criança tem que ter uma noção da realidade minimamente, principalmente se ela vai sofrer as consequências. Como no exemplo que a gente está tendo aqui, elas precisaram sair de uma escola particular
indo para uma escola pública. A situação de divórcio, naturalmente, já tem uma redução financeira. A gente já sabe que há uma redução financeira das famílias, né? Então, é levar isso para a criança de uma forma suave, leve. Não é para tirar por menos a história do pai, é para preservar a saúde mental dessas crianças, tá? Então, é levar para as crianças, olha, a gente vai ter que passar para uma escola pública, porque nossas condições financeiras não estão adequadas para o momento, a gente não vai conseguir pagar a escola, mas você vai para uma boa escola, onde você vai ter uma educação, onde você vai ser protegido, onde você vai ter tudo do bom e do melhor que aquela escola pode oferecer. Não é como aquela outra, mas isso não vai ter nenhum problema para você, né? Algumas coisas teremos que abrir mão, sim. Então, muitos pais, às vezes, até ficam com medo de, não, a gente tem que manter o mesmo padrão. Não, gente, a criança faz parte da família. Então, essas consequências financeiras, infelizmente, vai vir. Dói o coração, não é fácil para a mãe, para o pai, quem quer que seja que esteja diante disso. Vai sofrer, sim, mas esse sofrimento é do adulto. O adulto tem condições de lidar com isso e se reerguer diante disso. A criança é levar o mínimo possível diante da realidade, que é importante ela ter consciência, mas que é o suficiente para ela lidar ali, o que é importante para ela lidar diante da situação. Ai, não é fácil, né, gente? Olha só, tem uma pessoa que participa com a gente e diz, isso aconteceu com a minha mãe, quando ela se separou do meu padrasto, ele deixou todas as dívidas que tinha para minha mãe pagar. E foram momentos de muita dificuldades, viu? Tem uma outra pessoa que quer fazer uma pergunta. Meu marido faleceu há 4 anos. Fomos casados com comunhão parcial de bens. Ele é herdeiro da mãe, que também faleceu há anos. Ficou de receber uma parcela do imóvel do avô. Nossa, começou um emaranhado de família, gente. Do avô dele. Nesse caso, quando venderem o imóvel para dividir a parte dele, eu terei direito? Ela fala, eu sou a única herdeira dele, não tivemos filhos, ele tem outros irmãos. Aí já está misturando herança com divisão de bens, né? Isso. Na comunhão parcial de bens, a esposa ou o marido não tem direito à herança nem doações. Então, essa herança que ele tem para receber, ela não vai ter direito. Então, não, vai para os colaterais, no caso, os irmãos. Olha, tem uma pessoa que diz aqui, estou separada há 5 anos, fiquei sabendo agora que a minha casa foi tomada pelo agiota. O que devo fazer? E aí, qual a orientação, doutora? Então, agiota é complexo, porque a dívida de agiotagem ela não pode ser executada na justiça, porque ela é ilegal. Então, eu não sei de que forma ele tomou esse imóvel, né? Se invadiu, e aí ela precisa buscar o direito dela na justiça, né? Para uma reintegração desse imóvel. Tenho também um comentário aqui, a pessoa diz, boa tarde, eu construí na casa do sogro e da sogra. Ambos morreram e eu me separei. Tenho direito? Eu construí no terreno, né, no caso. A gente sempre orienta, não construa na casa do sogro, porque numa eventual separação é sempre mais complexo essa divisão. Mas sim, se ela construiu em cima desse terreno, vai ser feita uma avaliação de quanto vale a estrutura, o terreno, de quanto vale a residência dela, e ela precisa ser indenizada na meação da residência dela. Só que aí, numa separação, pode ter o acordo entre as partes, em que o marido vai indenizá-la. Agora, se não houver acordo, ela vai ter que executar os sogros. Como eles faleceram, aí ela vai precisar resolver se houver outros filhos, e com o ex-marido. E isso é bem complicado, sabe, Roberta? Porque na minha família a gente viveu um caso assim. A minha irmã era casada e ela e o marido, eles pagavam juntos um apartamento. E a mãe dele, a sogra da minha irmã, pagava também um outro imóvel. E o dela, acho que saiu primeiro, e eles pegaram, então, o que eles já estavam pagando, e foram para este apartamento, que era da sogra. Já que saiu primeiro. Saiu primeiro, então juntaram e ficaram ali. Só que a gente nunca imagina um divórcio, uma separação, e ficou no nome da sogra. Eles se separaram. A sogra era uma pessoa maravilhosa, continuou morando com ela. E quando a sogra faleceu, ela ficou sem nada. Por quê? Era herança. E ele, só de boa, ele ficou com tudo. E a gente sabe que teve uma participação grande dela, trabalhando,
para pagar, para ajudar, né? Então, assim, tem que se pensar isso. Deixar o amor, a paixão, essa questão de construir em terreno de sogra, de sogro, de irmão, em cima da casa do meu irmão. Ali, naquele momento, é tudo tranquilo. Uhum. Mas, na hora que vem o divórcio, é complicado. As pessoas mudam, o amor muda, tudo muda. E alguém vai ser lesado. Até que a lei decida... né? Porque na separação da minha irmã, ela tinha testemunha de que ela ajudou a pagar. Não conseguiu? Porque estava no nome da sogra, era herança. Mas é possível, comprovando e demonstrando a participação financeira, é possível conseguir ser indenizada disso. Mas aí depende realmente de uma ação judicial. Agora, é interessante que a partir do momento que a gente debate um tema como esse, isso acende em muitos casais que às vezes estão bem em casa, mas acende esse diálogo. Amor, aquele terreno que você comprou, você colocou no nome de quem? E às vezes... acende o diálogo e acende também uma discussão. Por que você está desconfiando de mim? Aline, como que a gente conversa sobre esse assunto com o companheiro ou com a companheira? Da importância da gente deixar todos os pingos nos is, porque às vezes quando vai tocar nesse assunto com o marido ou com a mulher, a pessoa não gosta, acha que está desconfiando do outro, que vai fazer alguma coisa de errado. O assunto finanças, de uma maneira geral, em diferentes fases da vida... gera conflitos, é um tabu muitas vezes, mas é um assunto que precisa sim ser conversado. Da mesma forma que não tem aí curso de noivos e noivas, tinha que ser incluído nesse curso uma assessoria jurídica, contábil, para orientar esses casais sobre possíveis prejuízos, possíveis problemas, né? Olha, só para vocês saberem, construir na casa de sogro e de sogra pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ter informações sobre isso, porque muitas vezes, diante da possibilidade da gente construir o nosso sonho, né, a gente receber ajuda da família é algo que é muito bem-vindo em poder ter a casa própria. Todo mundo sonha com a sua casa própria. E aí, com a facilidade de construir essa casa própria, acaba aceitando facilidades que depois podem virar problemas. Então, é importante as pessoas terem consciência e informação sobre isso previamente e conversar sobre isso. Por mais que seja um tabu, por mais que seja difícil, é importante colocar na mesa, esclarecer as dúvidas e, principalmente durante o relacionamento, ficar atento. Ah, amor, você pode assinar esse papelzinho aqui para mim? Ah, você pode passar a transferir esse dinheiro, o nosso imóvel vai ficar no nome da minha mãe. Por quê? Como? Vamos conversar com o advogado para saber se essa é a melhor solução para nós como família? A gente viu o caso da Ana Hickman, né? A justiça, inclusive, reconheceu que a dívida não era dela. Ela assinou, mas sem ter, né, a noção do que estava acontecendo. Na verdade, tinha até a suspeita ali de assinaturas que nem eram delas, né? Sim. A gente tem que ficar atenta a essas coisas, Sim, né? é importante sem levar isso como uma dúvida do amor. Quem duvida que isso ali é uma prova de amor ou não, já é importante ficar com o pezinho atrás. Se você quer conversar com o seu companheiro, olha, mas por que você quer que eu assine? Você não está confiando em mim? Acho que não. Acho que aí é uma situação que a gente pode sim colocar o pé atrás, porque, poxa, é importante tudo ser esclarecido entre as partes. Ter conhecimento sobre cada regime de bens e as implicações desse regime na relação patrimonial é muito importante antes do casamento. Nesse caso da Ana Hickman, possivelmente se comprovou que a dívida que ele fez não foi revertida para dentro daquela família ou nem foi, ou que as assinaturas dela não foram verdadeiras. Então, também é possível afastar uma dívida dessa forma, independente do regime, se conseguir demonstrar que aquele cônjuge fez uma dívida em prol particular, por exemplo, uma dívida de jogo, um vício, se conseguir demonstrar, o outro cônjuge consegue afastar essa responsabilização. Chegou uma pergunta aqui muito boa. Calma, gente, chegaram muitas perguntas. Calma que essa daqui falou o seguinte, o companheiro... Ih, caramba, eu queria achar essa pergunta. O companheiro comprou um apartamento antes do casamento. Calma que eu vou achar. Só que eles casaram, o companheiro está pagando o apartamento até perder de vista, né? E pelo que eu entendi, a companheira vai ajudar em algumas parcelas. E aí, ela tem direito? Como é que fica? Se ele começou antes...
Então, precisamos saber antes qual que é o regime de bens deles. Partindo do pressuposto que seria o parcial de bens ou a comunhão total de bens, na separação vai ser excluído o que ele pagou sozinho, antes de se casar. E vai ser incluído para a divisão todas as parcelas pagas durante a união, mesmo que ela não tenha contribuído. Então, se for o regime de parcial de bens ou comunhão total de bens, as parcelas pagas durante aquela união serão partilhadas meio a meio. Perfeito. Então, é por isso que é bom a gente ter tudo documentado e ficar atenta a todos os imóveis, né, o que envolve o casal. Lembrando que não são só os bônus, minha gente. Os ônus também, tá? A gente não está falando só da divisão de bens, do ar-condicionado, do ventilador, da casa, do apartamento, do carro. Não, às vezes aquela dívida também te pertence.